capítulo 15, verso 29 do Evangelho escrito por Mateus. Diz assim a Santa Escritura: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou, sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos. E os discípulos à multidão, e todos comeram e se saciaram, e se levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e se dirigiu ao território de Magdala. Feche seus olhos, por favor, ore junto comigo. Deus Santo, nós te agradecemos e agradecemos por mais uma vez cultuarmos a Ti. E por este momento de ouvir e sermos edificados pela Tua palavra. Lhe peço, Senhor, que me dê graça, concede graça mais uma vez à minha vida, para que eu possa falar com seriedade, responsabilidade e humildade, e que as pessoas possam me entender. Desta forma, o Teu reino, Pai, será avançado. Neutraliza, portanto, o mal. Guarda a minha mente, guarda a mente de todas essas pessoas neste momento, que é o ápice do culto, que é a Tua palavra. Assim eu oro e nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Igreja, Jesus, quando ele inicia o ministério dele, Jesus tinha aproximadamente 30 anos quando ele inicia o ministério, após ser tentado pelo diabo no deserto. 40 dias Jesus permaneceu ali, sendo tentado. Ele passou por muitas aflições naquele momento e naquele lugar. E Jesus inicia o ministério dele. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, ele começa a ensinar algo que deixava a multidão, que deixavam as pessoas boca aberta, espantadas. Por qual motivo? Porque ele ensinava com autoridade. Quando nós lemos o Sermão do Monte, que é o ensino mais lindo de toda a história da humanidade, no final do ensino de Jesus, todos ficaram maravilhados com o ensino de Jesus, porque ele ensinava com autoridade. E após ele ensinar muitas coisas acerca do reino dos céus, Jesus inicia o ministério curando muitas pessoas. Mateus, Marcos, Lucas, especialmente esses 3 evangelhos que têm a mesma visão, que relatam de tudo de forma muito semelhante, esses escritores relatam curas de Jesus. Preste bem atenção: leprosos foram sarados, cegos começavam a ver, mudos a falar, paralíticos começavam a andar. Jesus operou muitos milagres, de tal forma que quando Jesus operava milagres, ele exortava, ele falava desta forma: não divulguem a ninguém. Por qual motivo? Porque as pessoas não poderiam saber que ele era o Cristo. Tinha um tempo determinado para que ele pudesse se revelar. Então, tudo
tinha que ocorrer no momento determinado. E essas curas de Jesus, embora ele determinasse que não fosse divulgado, as pessoas divulgavam. E o nome de Jesus foi muito conhecido na época. E mais uma vez, Jesus ele está diante de um grande feito que ele faz. Jesus curou centurião romano, Jesus curou parente de fariseus, Jesus curou pessoas fora da região de Judá, Jesus curou na Galileia, Jesus curou fora do território de Israel. Muitas pessoas foram curadas por Jesus. O ministério de Jesus foi marcado por grandes milagres. Inclusive, Jesus expulsou muitos demônios. Tantos demônios que alguns foram marcados por eventos como aquele demônio que se denominou como legião, porque eram muitos. E mais uma vez Jesus, quando ele chega ao mar da Galileia, ele se assenta, e aqui no verso 30, mais uma vez, uma grande multidão vai até Jesus. Por que as multidões iam até Jesus? Por causa desses milagres, por causa dessas curas. Não somente por causa disso, mas também por causa do ensino. Jesus, quando ele ensinava por parábolas, as parábolas de Jesus eram parábolas maravilhosas, que as pessoas diziam, o que ele ensina? Por que ele ensina diferente dos fariseus? E mais uma vez, uma multidão, muitas pessoas foi até Jesus. E no verso 30 diz que coxos, cegos, mudos, aleijados, entre outros, foram até aos pés de Jesus, e Jesus curou todos. Esta multidão estava com Jesus há 3 dias. Essas pessoas, elas estavam com o Senhor Jesus, e elas já estavam cansadas, elas estavam com fome. E quando as pessoas pregam esta passagem, elas dão ênfase, elas destacam, elas colocam de uma forma preponderada, o que se sobressai, não é somente a cura, é que quando Jesus olha para a multidão, e Jesus tem compaixão da multidão, e esta palavra tenho compaixão, ela é deixada de lado, e eles pulam direto para o próximo milagre. Qual milagre, pastor? Dos 7 pães e os poucos peixinhos, porque isto é muito sobrenatural. Mateus revela que havia 4.000 homens, fora as mulheres e crianças. Jesus pergunta, quantos pães vocês têm aí? 7. E peixe? Temos alguns peixinhos. Então pedem para que eles se assentem. Pedem para que eles fiquem sentados. Jesus levanta os pães, levanta os peixes, e Jesus começa a dar graças ao Pai. Jesus ora para abençoar os alimentos. E neste momento ele entrega esses alimentos aos discípulos. E os discípulos começam a distribuir esses alimentos. Que coisa linda! Prestem bem atenção. Que coisa linda! 3 dias essa multidão estava com Jesus. 3 dias essas pessoas estavam com Jesus. Jesus curou todos. Jesus sarou todos. Paralítico andou, cego viu, mudo falou. Quem foi até ele recebeu algo divino. Quem foi até ele foi abençoado. Quem foi até ele foi curado. Embora algumas pessoas entendam que é uma figura de linguagem que dá a ideia de um exagero, do hipérbolo, quando fala que curou todos, eu entendo que Jesus de fato curou, se não foram todos, completamente todos. Mas olhem para mim, não é algo maravilhoso? 7 pães, alguns peixinhos, para tantas milhares de pessoas, igreja.
não é algo fora do normal. E eles destacam ainda que no final ainda sobraram 7 cestos cheios de pedaços de pães. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Jesus, portanto, curou e Jesus alimentou. Mas nós precisamos entender a essência do Evangelho. Nós precisamos entender o além de todas essas coisas. Nós precisamos ter uma cosmovisão para poder compreender as Escrituras Sagradas. Paulo ensina que as coisas do Espírito não podem ser reveladas senão pelo Espírito. Em outras palavras, para que nós possamos entender as Escrituras, apenas o Espírito Santo é que pode lhe revelar, desde o momento que você esteja acessível para poder entender. É normal as pessoas irem até Jesus por algo. Talvez você entrou aqui nesta noite para receber algo. Quem aqui não tem problemas? Quem aqui não passa por dificuldade? Tem pessoas que entraram aqui tristes, tem pessoas que entraram aqui desanimadas, tem pessoas que entraram aqui depressivas, tem pessoas que entraram aqui para serem realmente curadas, tem pessoas que entraram aqui com dificuldades financeiras. Aqui entrou todos os tipos de pessoas. Aqui é uma igreja. E a igreja recebe pessoas com problemas. Então é muito natural as pessoas irem até Jesus por causa de um problema. Isso é muito normal. Mas se nós permanecermos desta forma, nós não vamos entender a essência do Evangelho. Se nós permanecermos desta forma, nós não vamos entender a graça. Nós não vamos entender essa misericórdia de Deus. Nós seremos filhos mimados, pessoas egoístas, egocêntricas, e sempre buscaremos a Deus por algo. O que tem que ser destacado aqui não são as curas de Jesus, que de fato são estupendas. O que tem que ser ensinado aqui não é apenas os ensinos de Jesus, que de fato a palavra de Deus é o que move o cristão. O que tem que ser pregado aqui neste momento não é apenas os 7 pães com alguns peixinhos que alimentaram toda essa multidão e sobraram ainda mais 7 cestos cheios. O que tem que ser destacado é o que está no verso 32. Porque isso é a essência do Evangelho. Olhem para mim, nós estamos deixando a essência do Evangelho pelos apetrechos do Evangelho. Nós estamos deixando a essência do Evangelho pelas coisas que podem ser acrescentadas pelo Evangelho. Nós estamos deixando a essência do Evangelho pelas coisas que Deus pode nos dar por causa do Evangelho. É por isso que muitas pessoas entram na igreja tristes. Mas isso não deveria ser regra. A força que alimenta o teu motor é: vou à casa do Senhor em alegria. Vou à casa do Senhor com satisfação. Eu vou à casa do meu Deus adorá-lo, magnificá-lo, glorificá-lo, louvá-lo. Por qual motivo? Porque eu entendo a essência do Evangelho. Não esperem nada de mim, eu sou homem. Não esperem perfeição minha, eu sou homem. Não esperem eu agradar a cada um, porque eu sou homem. Não esperem eu compreender cada um de vocês, porque eu sou homem, como qualquer um de vocês. Se vocês são limitados, eu também sou. Se vocês passam um momento de iras, eu também passo. Se vocês passam por tristeza, eu muito mais. Se vocês passam por angústia, eu da mesma forma.
Mas por quê? Quando uma pessoa entende a essência do Evangelho, você vê essa pessoa, vamos para cima, vamos caminhar, não vamos parar, vamos montar esse projeto, não entenda o que eu vou dizer. É porque a cosmovisão do Evangelho mudou. E o que eu quero que vocês façam hoje? Mudem a cosmovisão acerca do Evangelho. No verso 32 diz assim, e Jesus chamando os seus discípulos, presta atenção, Jesus chamou os discípulos, não foram os discípulos que alertaram Jesus, isso partiu do próprio Senhor Jesus, Ele chamou os discípulos. Jesus chamando os discípulos, disse, tenham compaixão da multidão. Jesus teve misericórdia, Jesus teve piedade. O que significa essa palavra compaixão, misericórdia? É a pessoa sentir a miséria de outra no próprio coração, de coração. Ela sente na alma a miséria da outra pessoa. Ela olha para uma outra pessoa e diz assim, eu sinto a dor desta pessoa como fosse em mim. Quando Jesus olha para a multidão, ele diz dessa forma, eu tenho compaixão, eu sinto a dor dessas pessoas, eu sinto a fome dessas pessoas, eu sinto a angústia dessas pessoas, o que elas estão passando, eu sinto na minha alma. Foi isso que aconteceu, é isso que tem que ser pregado. Em outras palavras, Jesus, ele está dizendo assim, está vendo essas pessoas que estão comigo há 3 dias? Olhem para mim, está vendo essas pessoas que estão me acompanhando há 3 dias, que desejam ser curadas, que desejam receber uma palavra de alívio das suas dores, como vocês entraram aqui hoje? Está vendo essas pessoas que estão aqui esperando por algo que eu possa fazer de espetacular, porque tudo que ele fazia era espetacular. O mar obedeceu, o vento parou, caminhou sobre as águas, ressuscitou no 3º dia. Jesus Cristo é espetacular. Ele diz dessa forma, eu sinto a dor dessas pessoas. O que o Senhor quer dizer, pastor? Nós precisamos entender a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é o amor. A essência do Evangelho é amar. A essência do Evangelho é o amor, irmãos. Quando Jesus fala assim, eu sinto o que eles sentem, Jesus está dizendo em outras palavras, eles podem vir a mim por qualquer outro motivo, mas eu amo a cada um deles sem motivo nenhum. Eu não quero nada deles, muito pelo contrário, eu não preciso nada deles, porque se nós imaginarmos um Deus carente, lembra do momento do namoro? No meio do namoro, ai vida, ai amor, eu não vivo sem você, ai eu não vivo sem você, aquela coisa que, e ficava aquele batimento cardíaco forte, aquela coisa, ai eu não vivo sem você. Deus não é assim, eu não vivo sem você, ai eu não vivo, Deus não é assim, isso é uma coisa humana. Deus não precisa, se você morrer eu também morro, se você pular eu também pulo. Se você fizer isto, aí a pessoa chegava até a sua casa com cara feia, você já... Não fazia o que você queria, pronto. Acabou o dia, o passeio acabou. Deus não é assim, irmãos. Isso é coisa humana. Quem espera algo em troca é humano. Quem deseja algo em favor é humano. Deus não. É isso que nós precisamos entender. A essência do Evangelho é amor. A essência do Evangelho é o amor. Por qual motivo? Nós não entendemos Deus e não temos como compreender Deus, mas nós temos que mudar a cosmovisão do Evangelho quando nós tentamos buscar o motivo, buscar o que é o Evangelho de Cristo.
Lá em 1 João, capítulo 4, a primeira epístola ao João, no capítulo 4, verso 8, diz assim: Deus é caridade. Deus não tem amor. Quem tem amor é o homem. Quem tem amor é a mulher. O amor é algo que a humanidade pode possuir como não pode possuir. Deus não. Deus é amor. Deus, o que significa ser no português? É o único verbo imutável. É o único verbo de ligação. Em outras palavras, é o único verbo que não pode sofrer alterações. Deus não muda. A essência de Deus é. Então, quando João escreve assim, Deus é amor, João está dizendo assim, ele nunca vai mudar essa essência dele. É um atributo de Deus, é uma característica de Deus. Isso nunca vai sair de Deus. Nós podemos, por sermos humanos, amarmos ou deixarmos de amar. Deus não. Deus, ele ama, ele sempre amou, ele sempre amará, ele nunca vai deixar de amar a raça humana. Deus ama, e no verso 9, ele manifestou amor. No capítulo 4, na primeira epístola de João, fala que ele manifestou o amor de que forma? Entregando o Filho dele. Capítulo 3, verso 16 do livro de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Preste bem atenção. Noutrora, você, nós estávamos caminhando para o inferno por causa da nossa natureza, por causa da nossa essência, por aquilo que nós nascemos. Nós estávamos caminhando, nós estávamos indo para o inferno. Ninguém nasce salvo, mas Deus, ele sabia disso, ele tinha plena consciência disso. E o que Deus faz, portanto? Ele se encarna, ele se humaniza em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele manifesta o amor de que forma? Dando a você, meu querido irmão, entregando a você, minha querida irmã. Você que às vezes entra numa igreja triste, entra na igreja cabisbaixo, pedindo algo a Deus, ele entrega a você o melhor dele, ele entrega a você o Filho dele. E isto é tão forte para quem é pai e para quem é mãe, porque se os nossos filhos derem um único tropicão, nós abraçamos, e se deixar, nós esmagalhamos a pedra que os nossos filhos eles tropeçam. Estava hoje eu conversando com um amigo, o evangelista Grayson, um grande menino de Deus. A filhinha dele tropeçou, na hora ele já pegou, falou: filha, papai está aqui. Mas foi um tombo tão pequeno, tão simples, mas eu vi o amor do Grayson, desse menino com a filha. Pegou e falou assim: filha, papai está aqui, papai. E começou a abraçar a filha, a dizer a Lara: papai te ama, filha, papai está aqui, filha. Então, como Deus manifestou o amor dele? Entregando por causa dos nossos pecados, entregando por causa de nossos erros, o melhor dele, que é o Filho Jesus. Quem tinha que ser maldito, quem tinha que ser feito maldito, era você, meu irmão, era você, minha irmã, era eu. Mas Deus é amor, ele se encarna, se entrega, ele morre na cruz do Calvário e diz desta forma: está consumado. Quando ele diz assim, ó, está consumado, ele está dizendo assim, ó: neste madeiro eu manifesto o meu amor pela raça humana. Quando ele diz dessa forma, está consumado, ele está dizendo outras palavras: neste momento eu cravo na cruz do Calvário o meu amor. Neste momento eu cravo na história da humanidade o meu amor. Neste momento eu demonstro a todos os seres humanos o quanto eu amo cada um de vocês. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo dessa forma: eu te amo, eu te amo, eu te amo.
É isto que tem que queimar no teu coração. Esta palavra que tem que ser a força para você vir no culto no próximo domingo. É isto que tem que fazer você mudar a sua modalidade de vida. Porque nós vivemos numa época em que ser cristão virou moda. E o cristão, ele pode ser tudo, menos exemplo na casa, no emprego, para os vizinhos. Por qual motivo? Porque não conhece a essência de um casamento. E Deus nos trata como noivas, como Deus tratava Israel como mulher. Porque nisso nós fomos selados pelo Espírito Santo, para quando a trombeta soar, vai ter uma bodas, vai ter um casamento nupcial, vai ter uma festa no céu, porque a igreja é a noiva, e Jesus Cristo é o noivo, e no céu vai ser selado o amor de Deus. Os fariseus não entendiam isto, os fariseus não compreendiam isto. No capítulo 22 do livro de Mateus, a partir do verso 34, no capítulo 22, no verso 34, os fariseus tinham uma grande dificuldade para entender a essência do evangelho, igreja. Quem são os fariseus? Religiosos. Tem muitas pessoas que são religiosas, porque tem dificuldade, irmão Fernando, de entender a essência do evangelho. Os fariseus tinham dificuldade. Os fariseus tinham essa dificuldade. No capítulo 34, eles falam, e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus era uma seita que não cria, uma seita que não acreditava na ressurreição. Então Jesus os fez calar, após eles fazerem uma pergunta acerca do casamento para Jesus. E Jesus fez os saduceus se calarem. E aí veio os fariseus. Jesus calou, primeiro, as pessoas do governo de Roma, acerca do tributo de César. Posteriormente os saduceus, acerca da ressurreição, acerca do conto dos 7 filhos, os 7 filhos morrerem, essa passagem. Aí veio quem? Os fariseus. E os fariseus, ouvindo que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou, olha só quem veio. Em outra versão está dizendo assim, o especialista da lei, o bam. Chegou o suprassumo da lei. E para experimentar, para provar, Jesus disse, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo se assemelha a este, é igual a este. Qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Toda a lei. A lei foi o que Deus entregou a Moisés. Os 5 livros iniciais. E os profetas eram os livros que os homens que tinham noticiado futuramente Jesus, Isaías e os demais livros dos profetas. Então Jesus está dizendo assim, está vendo toda a lei de Moisés? Está vendo todos os livros dos profetas? Tudo isso se resume em 2 coisas. Qual? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo? Calma que tem o segundo, é mesmo? E ele é igual, é semelhante, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso se resume. Você que está sentado aí, você tem que ser um canal de bênção para esse irmão que está do teu lado, para essa irmã que está do teu lado. Por quê? Porque você tem que amar essa pessoa da mesma forma que você ama você mesmo ou você mesma. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. A essência do evangelho consiste em renunciar. A essência do evangelho consiste em renunciar. Renunciar ao que nós gostamos. Renunciar ao que dá prazer, às concupiscências da carne. Renunciar o que nós deixamos em detrimento ao que é de Deus.
Como nós podemos dizer que amamos a Deus se nós vivemos uma vida secular, totalmente voltada às coisas mundanas, e quando chega na igreja, nós não conseguimos entender nada acerca do Evangelho? Muitas pessoas querem chegar aos domingos e querem sentir poder, querem sentir glória. Nós pentecostais somos assim. Chega aos domingos e fala assim: hoje eu quero. Aí entra e sai da mesma forma. Entra triste e sai triste da igreja. Prestem bem atenção. Quantas pessoas entram na igreja aos domingos numa forma e saem da mesma forma? Por qual motivo? Porque durante a nossa semana nós não demonstramos os 2 mandamentos que Jesus nos ensinou. Nós vivemos um mundo secular com mais intensidade do que uma vida com Deus. Nós vivemos uma vida das coisas terrenas com mais intensidade do que com as coisas divinas. Um cristão que torce para determinado time, e esse time dele está na final, ele faz de tudo para assistir a final. Compra pipoca, compra guaraná. Ninguém pode falar com ele, ninguém pode passar na frente da televisão. Ah, se a esposa falar, é motivo de divórcio. A irmã, quando está conversando, falando algo, ou assistindo algum programa de entretenimento, se o esposo falar: ô bem, vamos, 2, 3 horas na frente da televisão, 4 horas, 5 horas, tudo que é mundano. Chega ao culto. Eu não senti nada no culto. Por qual motivo? Porque a tua vida não foi de amor a Deus com todo o teu pensamento, com a tua alma. A nossa vida de amor com Deus, ela é diária. A nossa vida de amor com Deus, ela é cotidiana. Eu não estou dizendo aqui para ninguém virar um santarrão, um fariseu chato. Mas nós temos que ter uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de jejum. Essa é uma vida de amar a Deus e o próximo, fazer bem ao próximo. Quem é o próximo? Aquela pessoa que está ao teu lado e você pode ajudar. Quando nós cerramos os nossos corações ao nosso próximo, em um simples alimento, num simples bom dia, numa simples roupa. Quer ver um exemplo? Num simples lugar para sentar. Entra uma pessoa para sentar, você está vendo que aquela pessoa é debilitada, que ela precisa sentar, e você não se levanta para aquela pessoa sentar. E você permanece sentado, e aquela pessoa que é mais debilitada, ela vai na viagem em pé. Quando a pessoa nos ataca, e nós revidamos essas palavras. Aí quando chega aos domingos, chega no culto de ceia, nós estamos tão chateados. Por qual motivo? Porque nós não vivemos os 2 mandamentos, que é a essência do Evangelho, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, quando nós olhamos para os primeiros cristãos, quando nós olhamos para os primeiros homens e mulheres, eles viviam o Evangelho com tanta intensidade, com tanta força, que tudo era comum. Em Atos 2, capítulo 42, fala em comunhão. A palavra grega ali é koiné, tudo em comum. Nada era de ninguém, tudo era em comum. O que é meu é seu, o que é seu é nosso. Ninguém vai passar por dificuldades. O que você precisa? Então as pessoas que estão ao nosso lado, elas precisam exatamente aquilo que nós precisamos. É aquele abraço fraternal, é aquela palavra de força, é dizer para ela: eu estou com você, é chorar junto, é abraçar, é dizer, se a pessoa está descalça, é entregar um par de sapatos. Nós não vivemos isso. Nós queremos encher nossas prateleiras de sapatos, enquanto o nosso próximo não tem o
o que calçar para vir para a igreja. Nós precisamos entender a essência do Evangelho. Quando Jesus olha para a multidão, Jesus fala assim: não, calma lá, eles estão com fome, eles estão precisando comer, mas nós não temos nada. Temos sim, nós temos pães para dar para este povo. É isso que nós precisamos compreender e viver acerca do Evangelho. A essência do Evangelho é o amor, e este amor, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, tem que te constranger. Paulo fala dessa forma: este amor nos constrange. Esse amor move meus sentimentos. Esse amor muda a minha mentalidade. Esse amor muda a minha forma de falar. Esse amor muda a minha forma de vestir. Esse amor muda a minha forma de tratar outra pessoa. Este amor muda a forma que eu vou atender a outra pessoa. Tudo que nós fazemos, nós temos que pensar: eu não posso escandalizar, eu não posso perder uma pessoa para Cristo. É por isso que Paulo fala: este amor nos constrange. Este amor tem que constranger você. Porque quando nós estamos no período de namoro, noivado e casamento, a pessoa chega até você, você te constrange, você quer se vestir melhor, você quer fazer o melhor, você quer ser o melhor para essa pessoa. Deus não é uma fumaça, Deus não é um vapor, Deus não é uma energia, Deus é uma pessoa, e nós podemos entristecer o Espírito Santo. No livro de Efésios capítulo 4, verso 30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender, nós temos que dar alegria a esse Deus que nos ama, nós precisamos servir a esse Deus, nós precisamos viver este Evangelho. Este amor tem que constranger você, este amor tem que me constranger, este amor, este Evangelho, ele tem que ser a força do teu motor. Eu entendo, e Deus muito mais, que nós viemos a Jesus para buscar cura, para buscar pão, para buscar uma palavra de força. Eu quero dizer para você que Jesus te entende, Deus lhe entende, mas Deus quer muito mais de você, porque se nós permanecermos desta forma, nós seremos um filho que olha para a herança do pai e diz assim: eu quero a herança do pai, eu quero os negócios do pai, eu quero os carros do pai, mas eu não quero o amor do pai. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos olhar para Deus, compreender e dizer assim: Senhor, a essência do Evangelho é o amor, então eu quero te buscar. Quando dobrar os meus joelhos, dizer assim: eu sou salvo pela graça, eu não merecia ser salvo, eu não merecia ir para o céu, mas por causa do teu amor, o meu nome está escrito no livro da vida. Por causa do teu amor, a minha família está debaixo do meu teto e tem o nome escrito no livro da vida. Por causa do teu amor, o teu Espírito Santo habita na minha vida. Nós precisamos entender isto, e quando nós compreendermos isto, as demais coisas vão ocorrer de forma natural. O que nós pentecostais, nós temos problemas, é porque nós queremos o poder, nós queremos a glória, nós queremos profecia, nós queremos tudo, mas nós não queremos o amor de Deus, nós não queremos a essência do Evangelho, nós não queremos isso. E é isso que nós precisamos olhar para Deus e dizer assim: eu te amo com toda a minha alma, com todo o meu pensamento, com todo o meu coração, porque eu não merecia, mas tu me deste o teu filho na cruz do Calvário. Paulo, inclusive, repreende os irmãos de Corinto. Vocês querem demonstração de poder? Eu faço muito mais. Vocês querem falar em outras línguas? Eu falo muito mais. O que vocês fazem? Eu sou apóstolo de Cristo. Mas quando Paulo, lá no livro de Coríntios, no capítulo 13, ele explica o que é o amor. E o amor não é vir à igreja pedir algo a Deus. Amor não é vir à igreja como se estivesse assistindo uma palestra.
Amor não é vir à igreja e dizer: eu estou cansado dessa palavra, eu estou cansado dessa igreja, eu estou cansado dessas pessoas, eu estou cansado de tudo. Deus compreende as nossas fraquezas, mas quando nós entendemos a essência do amor, a nossa modalidade de vida, o nosso modo de viver muda por amor àquele que nos criou. O que você faz pelo teu filho? O que você faz pela tua família? Coloca o peso da tua família agora. Coloca o peso do teu filho. E eu lhe faço uma pergunta: você faria o mesmo para Deus? Pela tua família, você agiria da mesma forma para Deus? Pelos teus filhos, você daria a mesma vida que daria a Deus? Quando nós entendermos isto, nós seremos muito melhores em nossas ações. Nós teremos o poder e a glória de Deus sobre as nossas vidas. Os dons de Deus virão sobre nós. Seremos canal de bênção para o próximo. E Deus vai ter prazer em usar você no ministério da palavra, no ministério do louvor. Porque Deus, Ele procura adorador que o adore, que o ame, que o deseje, que o quer. O que é o amor, pastor? Paulo diz assim, o amor é sofredor. Lá em 1 Coríntios 13, verso 14, o amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com falsidade. O amor não se engrandece. Não se importa com indecência, não busca os seus próprios interesses. O amor, ele não se irrita. O amor não suspeita mal, não fica desconfiado de coisas tão ínfimas, tão sem importância. O amor não folga com a injustiça, mas o amor, ele folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe por que você está casado há tanto tempo? Sabe por que você tem seus filhos sob o seu teto há tanto tempo? Porque o amor tudo suporta. As indiferenças, os defeitos, tudo que você passou na tua vida, você suporta porque você ama. Isto que é o amor. O amor é sofredor. O amor não importa o que eu vou passar por Cristo, se eu vou passar perseguições, se eu vou passar por obstáculos, se aqui eu vou deixar de ter muitas coisas, mas se for por Cristo, tudo eu vou suportar, tudo eu vou passar. Se for por Cristo, eu vou me sujeitar a isto. Aí Paulo diz dessa forma: o amor, ele nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier, ele está falando aqui do arrebatamento da igreja, ele está falando do próprio amor, igreja, presta atenção no que eu estou dizendo. Paulo está falando assim: mas quando ele vier, ele quem o amor, quem a caridade, quem o próprio Deus. Mas quando ele vier o quê? Aquilo que é perfeito, porque o amor é perfeito. Mas quando ele vier, aquilo que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino, mas logo que cheguei à maturidade, que logo cheguei a ser homem, a ser mulher, a entender a essência do evangelho, é isso que Paulo está dizendo. Mas logo que cheguei a ter a essência, a ser homem, ser mulher madura, acabei com as coisas de meninos, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. De que ele está dizendo? Nós veremos face a face a Deus, nós veremos face a face o Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo, porque agora vemos por enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e a caridade. Entre das três, o maior é o amor.